Eu acho que foi bom para o Flamengo, foi bom para ele, principalmente para ele. Eu concordo muito com a fala dele. Entendeu? Eu acho que o Flamengo ganhou tudo ano passado sem o Paquetá, pode ganhar tudo esse ano, quem sabe, com o Paquetá. Mas que o Flamengo é muito importante para ele nesse momento. Não tem a menor dúvida, o time está muito mal, o West Ham, muito mal. E é um time tradicional, não é um time pequeno. O West Ham não é time pequeno, cara. É um time tradicional de Londres e que está numa temporada horrorosa. E se cair, não vai ser uma coisa tão simples. Ainda assim, ele disse que teve oportunidade para ir para o Chelsea, né? Fala comigo, Rubro Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Seleção Sport TV, da Sport TV aí, onde o pessoal da mesa, Lédio Carmona, André Rizek e companhia comentaram aí sobre Lucas Paquetá no Mengão, quão grande é essa chegada do Paquetá, já até estreou pelo Flamengo, mas o quão grande é isso e o quão craque, bom de bola o Paquetá é, principalmente para o patamar do futebol brasileiro e sul-americano como um todo. Créditos são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder um vídeo novo, hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem esse vídeo que tá top demais. E sem mais delongas, bora ouvir o pessoal da mesa aí sobre Lucas Paquetá. É superestimado ou é um reforço de altíssimo nível? Olha, eu acho que vocês já sabem a resposta, mas partiu pro conteúdo. O Paquetá falou ontem, a gente mostrou um trecho aqui, queria exibir outro, porque é um trecho que fala muito com o coração do torcedor rubro-negro. É o Paquetá falando das coisas que ele abriu mão para poder estar aqui nesse momento do ano. Por exemplo, Paquetá abriu mão do salário de janeiro integral, que ele poderia ganhar, pagou do bolso dele um voo fretado para jogar a Supercopa, que tem rendido piadas, né? Pagou R$1,5 milhão para perder um gol, dizem os mais ácidos, né? Mas eu acho que isso fala muito com o torcedor do Flamengo e também mostra que dinheiro não é tudo nessa vida. Por mais que a gente olhe para jogadores milionários e ache que, se ele tem dinheiro está tudo bem, Paquetá claramente, ao voltar para o Flamengo, buscou felicidade. E é esse trecho que a gente mostra para vocês, dá uma olhada. Eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive, sim, possibilidade de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Escolheu melhor. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu, porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa, porque eu sei que aqui eu serei feliz. Estava aqui refletindo sobre as falas do Paquetá. Ele foi massacrado durante o processo de investigação do envolvimento não comprovado, ou seja, ele foi inocentado. Se você não tem provas, você é inocente aos olhos da lei. Do envolvimento dele com apostas. Inclusive nesse programa, faço aqui o meia-culpa, né? Tudo parecia crer que ele seria condenado e a gente embarcou naquilo que era o noticiário vigente, nos faltou esse cuidado da presunção da inocência. Inocência essa que ele conseguiu provar na justiça. Insisto, se você não tem provas para condenar alguém, você automaticamente é, aos olhos da lei, uma pessoa inocente. E eu imagino o quão difícil estava a vida dele na Inglaterra, porque lá, se aqui já foi um noticiário bem pesado, imagina lá, né?
lá no campo, nos estádios, a falta de credibilidade com que ele teve que lidar, os negócios que ele perdeu. Ele teve 2 chances durante esse processo de ir para o City e não foi, porque aos olhos do City ele era culpado também, seria culpado, teria a carreira encerrada, com uma condenação e tal. Então eu olho para esse cara dizendo que ele precisa muito mais do Flamengo que o Flamengo dele, e é verdade. Essa não é uma posição que seja carente no Flamengo. Realmente ele precisa mais, porque claramente ele buscou felicidade e não dinheiro, e até sucesso profissional, porque lá está a elite do futebol mundial. A Premier League é a principal liga do mundo, a Champions League é o principal torneio de clubes do mundo. Então, quando ele abre mão desse cenário para vir atrás de felicidade, eu só consigo falar isso, cara. Dinheiro não é tudo nessa vida, e é o que ele veio buscar aqui, felicidade. Não, o próprio Guardiola falou sobre isso, né? Quando perguntado sobre a ida, porque o Guardiola é fã do Paquetá e tentou levar para o City, né? E 2 vezes. A questão da investigação esfriou o negócio, mas o Guardiola, perguntado quando ele fechou com o Flamengo, ele falou, ele quer ser feliz, ele vai voltar para junto da gente dele, que dê tudo certo para ele. Você concorda com essa fala? Dita por ele. Ele precisa mais do Flamengo que o Flamengo dele. Eu concordo totalmente. Eu acho que faz sentido, acho sim. Não sei se... eu acho que o Flamengo ele vai ser importante para o Flamengo, mas no momento ele precisava mais do Flamengo. É isso. Ele passou por um aperto, né? Por uma situação bem difícil, né? A gente via dentro de campo, né, Lédio? E o clube dele, o West Ham, está numa temporada muito ruim. E qualquer cartão que ele levava na Inglaterra, você pega as mesas redondas, qualquer cartão, já surgiu o burburinho. E ficava analisando os cartões, a própria reação da arbitragem com relação a ele. Eu entendo totalmente, cara, o desconforto dele. Assim, acho que jogar na Inglaterra é um patamar muito acima do que jogar na nossa liga aqui. Super Acho que isso é indiscutível. Mas, nesse caso, isso não era o mais importante para o Paquetá. Eu acho que ele, se ele quiser, daqui a pouco ele pode fazer uma outra experiência na Europa, daqui a 2, 3 anos, se for do interesse dele. Mas eu acho que foi bom para o Flamengo, foi bom para ele, principalmente para ele. Eu concordo muito com a fala dele. Entendeu? Eu acho que o Flamengo ganhou tudo ano passado sem o Paquetá, pode ganhar tudo esse ano, quem sabe, com o Paquetá, mas que o Flamengo é muito importante para ele nesse momento. Não tem a menor dúvida, o time está muito mal, o West Ham, muito mal. E é um time tradicional, não é um time pequeno. O West Ham não é time pequeno, cara. É um time tradicional de Londres e que está numa temporada horrorosa. E que se cair, não vai ser uma coisa tão simples. Ainda assim, ele disse que teve oportunidade para ir para o Chelsea, né? Concordo com isso que você falou, que o fato do West Ham não estar numa situação boa, não ser um gigante lá da Inglaterra ou da Europa, pode ter influenciado também, óbvio, para a volta dele. Ainda assim, ele teve a oportunidade de ir para o Chelsea e acho que não tem como a gente julgar e dizer, agiu certo ou agiu errado. Cada um sabe onde vai encontrar sua felicidade. Nesse caso, eu acho que ele agiu certo, sabe? Porque ele ia jogar no Chelsea. Enzo é titular. Caicedo é titular. Cole Palmer é titular. Nem o Estevão está conseguindo ser titular no Chelsea. Provavelmente ele ia ser reserva. Não, e os volantes do Chelsea... Pela posição. Se ele quisesse brigar com os volantes do Chelsea, é duro também. É difícil. Tem um jogador que eu acho que vai jogar a Copa, que é reserva do Chelsea, que é o Andrei Santos. Trocou de técnico. Não, é reserva. Agora com o técnico novo, que vai jogar a Copa pelo Brasil, não vai ser titular do Chelsea também, com os volantes que o Chelsea agora com o novo técnico, que foi técnico dele no Estrasburgo, ele tem mais chances, né? Mas com Enzo e Caicedo... Não, pode ser junto com eles. Pode ser, exatamente. Junto com eles. No lugar deles não vai ser, não. Quem apresentou o jogador... No Brasil, assim, o jogador primeiro estreia, depois é apresentado. O calendário é tão louco que não dá tempo de apresentar antes, né? Então, tanto o Paquetá como o Caio César jogaram domingo e foram apresentados nessa semana. Exatamente, aqui o negócio é diferente, realmente não deu tempo de apresentar o Lucas Paquetá. Mas enfim, galera, o Paquetá é um reforço de altíssimo nível aqui, chega pra brigar pra ser um dos melhores meio-campistas aqui do futebol brasileiro e da América do Sul como um todo, junto de Arrascaeta, junto de Gerson e alguns outros jogadores aí. Paquetá é um jogador de altíssimo nível pra Europa, não é do primeiro escalão, não é dos melhores times, não vai jogar no Real Madrid da vida. Quase foi contratado para o City 2 vezes, mas seria em reserva sem dúvidas. Mas no Brasil, na América do Sul, em futebol,
mais futebols, não existe palavra, mas um futebol mais fraco, por exemplo, na Oceania, por exemplo, na Ásia, ele seria dominante, igual ele vai ser aqui no Brasil, vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sul-americano e americano como um todo, mas sem dúvida alguma, um grande reforço, vai para a Copa, tenho certeza praticamente absoluta que ele vai jogar a Copa do Mundo, é um reforço de altíssimo nível, pode voltar para a Europa se ele quiser, ou pior, para a Rússia, para a Arábia, caso o Flamengo decida fazer uma grana com ele, né, vender ele, ou que pague a multa. Enfim, é um jogador que vai render muitos títulos e caso não se aposente, vai render muito dinheiro para o Flamengo. Disso eu não tenho dúvidas. Mas eu quero saber a sua opinião. Concorda com o que o pessoal disse? Concorda com o que eu disse? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino para não perder um vídeo novo e hypar o vídeo para o maior número possível de rubro-negros verem este vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.